Texto base é Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre as 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro ou em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Então nós vemos aqui Jesus falando sobre as 3 cidades impenitentes. Foram cidades onde Jesus fez grandes prodígios, mas mesmo assim não houve arrependimento verdadeiro. As pessoas não permaneceram na fé. Viram milagre, escutaram Jesus ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho do reino do céu, mas mesmo assim eles não perseveraram. Jesus fala que Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Deus vai ter menos rigor com Tiro e com Sidom e com Sodoma do que essas 3 cidades impenitentes. Que Jesus está comparando essa cidade com uma cidade que as pessoas não se arrependeram verdadeiramente, por isso elas são chamadas de impenitentes. O que nós aprendemos com esse texto hoje? Que nós não devemos ser impenitentes. Nós temos que ver os feitos de Jesus, saber dos feitos de Jesus, mas esses feitos têm que transformar o nosso coração e tem que trazer vida nova. Nós temos que nos converter e nos entregarmos verdadeiramente para Jesus. Nós não podemos ser como essas pessoas dessas cidades que não tiveram arrependimento verdadeiro. Eles viram grandes prodígios, mas mesmo assim não perseveraram na fé. Que nós aprendemos que nós temos que ser diferente, nós temos que entregar nossa vida para Jesus e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E a cada dia que nós meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos mais os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, a nossa fé tem que crescer, ela tem que aumentar. Nós temos que ser pessoas retas com Jesus. Nós não podemos viver como velhas pessoas pelo mundo. Nós temos que viver segundo a vontade do nosso Pai que está no céu, segundo o que está na palavra de Deus, segundo o que Jesus nos ensina. Nós temos que meditar na palavra e buscar crescer espiritualmente. E Jesus, Ele quer um compromisso pessoal com cada um de nós. Ele não quer dividir o nosso coração com ninguém. Ele quer nosso coração exclusivamente para Ele. Nós temos que nos entregarmos exclusivamente para Jesus, para que Ele possa fazer morada no nosso coração e nos transforme de dentro para fora. Nós não podemos ser como essas cidades, que elas eram impenitentes, que elas não tinham um compromisso verdadeiro com Jesus. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas que às vezes conhecem da palavra de Deus e participam, vão para a igreja, estão participando da igreja, mas mesmo assim elas não são pessoas que entregam suas vidas verdadeiramente para Jesus. Elas vivem só razoável, elas não têm uma entrega total. E Jesus, Ele quer que nós entreguemos nosso coração totalmente a Ele, que nós busquemos nele sempre, que nós tenhamos um compromisso firmado com Ele, que Ele seja o centro das nossas vidas. Nós não podemos ir no culto e sair do culto e olhar para o mundo, desejar viver de acordo com o mundo, com as coisas do mundo. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos ser igreja só dentro do templo, nós temos que ser igreja durante a semana, nosso dia a dia, nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós temos que ser igreja. Não podemos só ir à igreja, nós temos que ser igreja. Temos que ser o evangelho vivo para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para aquelas pessoas que não têm leitura, não lê a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser comparados como essas cidades impenitentes que não tiveram arrependimento verdadeiro. E Jesus, Ele quer um compromisso pessoal com cada um de nós. Ele quer a nossa entrega por completo.
Nós sabemos que Deus ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não podemos colocar nada à frente de Deus. Com Jesus nós temos que viver sempre no primeiro amor. Assim como um casal de namorado apaixonado um pelo outro só fica pensando no outro. Nós temos que sempre estar pensando em Jesus. Sempre nosso coração tem que estar Jesus. Sempre, dia após dia, nós temos que ter com Jesus sempre. Ele tem que ser dono do nosso coração. Ele tem que estar na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração sempre. Ele quer o nosso coração por inteiro para Ele, sem reservas. Nós temos que ser totalmente apaixonados por Jesus e viver no primeiro amor. Nós não podemos ser como essas pessoas que não se arrependeram de verdade. Até ouviram os feitos de Jesus, sabem dos milagres de Jesus, mas não tiveram um compromisso com Jesus verdadeiro. Então nós temos que ser transformados por Jesus e ser novas criaturas, novas pessoas em Jesus Cristo, sermos verdadeiramente transformados e levar esse compromisso sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre buscando a meditar na palavra de Deus, a buscar entender mais de Jesus, o que Jesus tem para as nossas vidas. Nós temos que desejar, ansiar, crescer mais espiritualmente e buscar viver de acordo com a vontade de Jesus. Nós temos que pedir sempre ao Espírito Santo que Ele nos capacite, que Ele nos ilumine, que Ele nos guie sempre. E pedir sempre ao Espírito Santo para que Ele nos ensine a amar as pessoas como Deus nos ama, para que Ele nos ensine a orarmos como convém, para que Ele nos ensine a adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque só assim nós vamos crescer espiritualmente, só assim nós vamos estar mais perto de Deus, só assim nós vamos estar conhecendo a cada dia as vontades do Pai para nossas vidas. Quando nós desejamos amar o próximo como a nós mesmos, nós entendemos como Deus nos ama, como Deus ele amou tanto que Ele deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Então nós temos que buscar, pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine a amar as pessoas como o Pai nos ama. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine a orar como convém. Porque Deus ele fala que a gente não consegue as coisas porque a gente não ora como convém, a gente não ora da maneira certa. Então nós temos que desejar a orar como convém. E nós também precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Jesus falou que o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos que buscar essas três chaves para que nós possamos crescer espiritualmente e a cada dia nós sejamos fortalecidos no amor do Pai, sejamos transformados verdadeiramente. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem de hoje, Pai. Que ela venha transformar o nosso coração, que nós nunca vivemos no raso, mas sempre que nós possamos mergulhar na Tua palavra e transbordar no Teu amor, Pai, para que as pessoas que nos cercam, Pai, que elas vejam a diferença, que elas vejam a luz de Jesus em nossas vidas e que nós possamos ser um evangelho para aquelas pessoas que não conhecem a Ti, para que aquelas pessoas que se encontram afastadas de Ti, elas possam aprender do Senhor através das nossas vidas, Senhor. Capacita-nos a cada dia, Pai amado, e que nós possamos ser pessoas fiéis, com o coração reto a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.